Então, ó, as respostas da gestão comuns, as respostas do trabalhador, os fatores de risco, os quadros psicopatológicos, quando esses fatores de risco não são prevenidos ou trabalhados. E a gente vai entrar agora nos fatores de proteção, certo? Como é que eu manejo isso? Eu costumo dizer que estresse que pode desencadear ou causar ou agravar quadros psicopatológicos, ele não é algo que seja tratado por medidas paliativas ou clínicas. Estresse se previne, estresse não se combate apenas. Né? O combate ao estresse, em termos clínicos, ele infelizmente acaba sendo muito paliativo. Né? Ajuda, com certeza. Mas se você não melhora o ambiente de trabalho, as relações, e não traça estratégias de prevenção, o estresse, o ambiente, os estressores vão estar ali presentes. Então, assim, é uma mudança que passa pelo indivíduo trabalhador, mas que passa também por uma mudança coletiva e de gestão do trabalho, certo? Então, vamos entrar agora em como é que a gente lida com esses fatores de risco, para que a gente não pense só em atendimento, porque o estresse ele é mais manejável, controlável, do que curável. Né? Ele diz mais da condição e do processo do ambiente de trabalho do que de um quadro individual do trabalhador. Ok? Que infelizmente pode se tornar um quadro individual do trabalhador. Níveis e estratégias de atenção em termos de gestão de pessoas, que é o que a gente chama de fatores de proteção, e que servem para qualquer trabalhador, independente se ele tiver com um sintoma instalado, com uma doença instalada, certo? Reuniões, o que se mostrou mais eficiente em termos de gestão de pessoas e de proteção à saúde mental do trabalhador. Reuniões curtas e constantes para orientações de rotina laboral, de divisão de tarefas, de distribuição de responsabilidades, de tirada de dúvidas, de encaminhamentos, de troca de informações e de apoio dentro da equipe. Então, isso é um fator de proteção, principalmente para episódio depressivo, para depressão reativa, né? Que diz do quanto o trabalhador não está se sentindo parte daquilo que ele faz e parte de uma equipe. Treinamento, e aí é o treinamento mais dirigido, é a comunicação que tem um viés de orientação em relação à autoproteção, ao autocuidado em relação, no trabalho, né? Treinamentos em pequenos grupos, diante da pandemia, que não dá para reunir grandes grupos, né? E de um nível de contaminação ainda alto. Então, mas o treinamento dentro da equipe, principalmente para uso de medidas de proteção e de equipamentos de proteção, se mostrou muito eficiente para proteger problemas ou agravos em saúde mental. Orientação de fluxo quanto aos serviços de referência, quanto aos atendimentos de casos suspeitos e confirmados de Covid. Muitos trabalhadores eu encaminhei para serviços de referência, eu encaminhei para plataformas de atendimento de Covid, porque eles queriam uma orientação em relação aos próprios sintomas que eles estavam sentindo, ao tempo que eles iam ficar afastados, isolados, ao retorno ao trabalho. Então, essas orientações que um treinamento em pequeno grupo podia ser realizado, se mostrou muito eficiente para prevenir adoecimento mental ou sintomas clínicos. Respeito ao descanso e orientação para pausas intermitentes, tanto dentro da jornada quanto entre jornadas. Parece até uma coisa banal, né? E muita gente, muito trabalhador da saúde, eu que já trabalhei também na linha de frente, sei o quanto isso acaba a gente não respeitando, nem a gente mesmo, né? E o gestor também. O descanso, você poder cultivar pausa, você poder fazer outra coisa, mesmo na sua rotina de trabalho, mas você poder quebrar essa rotina para descansar, para fazer outra coisa, para ter o seu intervalo, para se alimentar. Então, isso se mostrou muito eficiente para prevenção e proteção de adoecimento mental. Isso tudo estratégia de atenção ao nível de gestão, certo?
Acesso e priorização de atendimento para grupos de maior exposição a riscos psicossociais. Trabalhadores que estão na linha de frente nas unidades críticas, UTI e urgência. Foram os trabalhadores que eu mais tive atendimento ano passado, né? Tem que ser priorizado, porque são os trabalhadores que a carga de trabalho é maior, que a carga mental, em termos de atenção, em termos de concentração, em termos de pensamento, exige mais deles. Onde você tem uma rotina de comunicação de notícias difíceis, de óbito, de agravamento do quadro, de transferência, de internação, de atendimento a paciente crítico, trabalhadores que também têm histórico psiquiátrico, de atendimento em saúde mental. Então, esses são os trabalhadores que a gente precisou e precisa se atentar mais e priorizar o atendimento. Quando eu falo atendimento já é especializado e associando, relacionando com aqueles alertas. Já está com perturbação do sono, já está com perturbação do apetite, já não consegue descansar, já não consegue ter pausas, já está com instabilidade de humor. Então, são trabalhadores que precisam ser já encaminhados. Sintomas ativos que eu falei aí, né? Dificuldade de sono, concentração e pensamentos pessimistas. Culpa, morte, certo? E outra medida de gestão, que foi a que mais aconteceu, foi o afastamento ou transferência temporária para aqueles trabalhadores que estão nos grupos de risco, certo? Essas foram os fatores de proteção a nível de gestão. Fatores de proteção a nível de atenção psicossocial, né? E aí vai para os meus colegas também de trabalho, em relação ao que dá para a gente fazer a nível de atenção psicossocial, o que foi feito e que funcionou a nível de atenção psicossocial, que fundamentalmente são intervenções ainda no ambiente de trabalho, são intervenções de grupo, né? Mas são intervenções que já precisam também do suporte do psicólogo, ou do médico, ou do psiquiatra. Identificação e monitoramento de estressores ambientais, carga da tarefa, confusão de papéis, relação interpessoal, ausência ou presença de suporte familiar ou de equipe, conflito trabalho-família. Esses são estressores psicossociais que são comuns para produzir adoecimento ou sofrimento mental no trabalho. Então, a gestão, o profissional de saúde mental, ele pode acompanhar a presença desses estressores, né? Tanto observando o processo de trabalho, a demanda, o tipo de exposição, quanto ouvindo o relato desses trabalhadores, né? Se tem conflito, se está tendo uma confusão de atribuição, eu faço tal procedimento, o outro faz isso, eu não sei mais o que eu faço, o que é que cabe a mim, o que é que cabe ao outro. Essa confusão de papéis gera incerteza e é ansiogênica. Isso você tem como identificar no ambiente de trabalho, ok? E é um fator de proteção para que a gente possa fazer, aí sim, um atendimento, um diagnóstico precoce, para que esse estresse não se cronifique a ponto de gerar, por exemplo, uma ansiedade generalizada, um burnout, uma fadiga crônica. Fortalecimento de rede de apoio, equipe, apoio mútuo, família, amigos, serviços. Rede de apoio é fundamental como fator de proteção. É um conceito amplo, mas é um conceito muito operacional. Não existe acolhimento sem coletividade. Não existe acolhimento sem você ter suporte de equipe. Não existe identificação com o trabalho sem trabalho em equipe. Não existe sentido do trabalho sem um ambiente de comunicação, né? Sem relações de colaboração e socialização. Então, rede de apoio não é só você estar ali com o seu par e ajudá-lo. É você ter essa rotina onde há comunicação, onde há colaboração, onde há socialização das informações, onde há reunião de equipe. Isso protege o trabalhador de sofrimento mental. Grupos de acolhimento e triagem, espaços de escuta, circulação da fala, informação, participação e tomada de responsabilidades coletivas.
que esses grupos de acolhimento podem fazer. Esses grupos de acolhimento podem ser tanto da própria gestão, da chefia, quanto também por profissionais de saúde mental, por psicólogos, podem fazer esses grupos de acolhimento. Nesse acolhimento, esses estressores podem ser identificados, e aí pode ser criado o trabalhador que está com uma queixa e com os fatores de risco levantados anteriormente, para aí sim serem atendidos de forma individual, né? Estímulo e referenciação para assistência especializada aos trabalhadores com queixas e sintomas ativos, que era o que eu trouxe anteriormente, ok? Outra estratégia de ação psicossocial, orientações de manejo de rotina e autocuidado, que é o que a gente vai se aprofundar agora. O que é que eu, como profissional, posso fazer por mim mesmo, né? Que a gente chama de autocuidado. Autocuidado não é terapia. Autocuidado não é assistência especializada, né? Terapia envolve um quadro já que compromete sua vida laboral, que compromete sua vida pessoal. Já tem aqueles sintomas, já tem uma intensidade, uma persistência, uma recorrência, né? E que precisa ser avaliado e assistido. Autocuidado não é terapia. Autocuidado são ações que você toma para si, para poder quebrar essa rotina, para poder relaxar, para poder se envolver com outras coisas, para não absorver e não sentir ansiedade em relação às questões da sua vida pessoal ou profissional, certo? Quais são as principais ações de autocuidado para o trabalhador da saúde? Cultivar pausas intra e interjornada, né? Isso aí também cabe a responsabilidade também, claro, da gestão do trabalho, mas o trabalhador também precisa aprender a se desligar, precisa cultivar outras atividades, precisa quebrar a sua rotina. Hoje a gente sabe que quebrar a rotina é mais terapêutico que se ocupar de coisas. A gente pensa, eu tenho que me ocupar disso, eu tenho que me ocupar daquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí eu tenho que trabalhar para ocupar a cabeça. Só que esse trabalhador que tem esse discurso, que trabalha para ocupar a cabeça, é o trabalhador que depois vai desenvolver a fadiga crônica. É o trabalhador que já não tem o limite entre o que é da sua vida profissional e da sua vida pessoal. É o trabalhador que fica irritado com facilidade. Então, tem que ter esse cuidado com isso, ok? Investir em atividades diferentes do conteúdo do seu trabalho e que suscitem quebra de rotina. Não dá para você assistir pacientes praticamente um dia inteiro num plantão de 12 horas e depois você, à noite, assistir um jornal ou ficar no WhatsApp ou ficar em rede social conversando sobre assistência a paciente com Covid, né? Isso é muito estressor, isso é muito ansiogênico. E, infelizmente, a gente sabe, até como psicólogos, que ficar em contato com imagem, com notícia alarmista, absorve muito mais. Porque você não quebra a sua estrutura, inclusive, né? Sua estrutura cognitiva. Você está ali o tempo todo fazendo a mesma coisa, só muda o lugar. Só muda o lugar. É como se você estivesse trabalhando sem estar no seu trabalho. Então, a quebra de rotina é fundamental como fator de autocuidado, de proteção. Evitar a exposição à informação contínua e alarmista tem a ver com o tópico anterior, né? A gente precisa se informar, a gente precisa lidar com a verdade, a gente precisa ter acesso à verdade, aos fatos, à situação da pandemia. O problema é a exposição contínua e alarmista, né? Eu recomendo para pacientes meus, eu recomendo como estratégia de autocuidado, que eu faço também, é muito mais saudável você ler do que você ver. A leitura, como muda a sua atenção, muda a sua estrutura, muda a sua posição, você absorve menos para fantasias, para pensamentos disfuncionais ou crenças carregadas, em termos de palavra, do que de imagem. A palavra ajuda você a elaborar mais do que a imagem. Então, isso é importante em termos de você ter esse autocuidado. Se precisa ter acesso à informação, leia. Mas é melhor do que ver o jornal. A leitura
ajuda em termos de rebaixamento de ansiedade. Separar a vida pessoal, essa é a regra geral, né? Separar a vida pessoal e profissional, especialmente que suscitem quebra de rotina. Atividade diferente do conteúdo da rotina laboral, higiene do sono e relaxamento, né? São medidas paliativas, mas são medidas funcionais. Então, meditar, ouvir música, assistir um programa ou alguma filme, série que não tem a ver ou relação com o que você estava fazendo, dormir, assistir isso para poder descansar. Ninguém descansa se não relaxa, né? Quando a gente vai descansar sem se desligar, a gente não descansa. Provoca aquela fragmentação do sono, o sono quebrado, o sono que você não descansa. Então, você precisa relaxar para poder efetivamente dormir, né? E aí você tem algumas medidas de higiene do sono, né? Em relação à alimentação, não consumir café ou substâncias com carboidrato à noite, evitar, né? Porque a gente sabe o quanto é estimulante, certo? Não se envolver em atividades à noite que demandem alta concentração, certo? Isso tudo são medidas de higiene do sono. Ouvir algo que faça você se desligar, se conectar com algo diferente, que faça você desligar da sua rotina laboral. Isso são medidas de higiene do sono, que facilitam esse relaxamento. E na clínica? E o que apareceu enquanto o paciente trabalhador que se tornou paciente para um atendimento clínico, porque já desenvolveu um quadro de adoecimento, né, de paralisação, de comprometimento das suas funções, da sua vida pessoal, de sensação, de descontrole mesmo das suas emoções. O que é que eles relatavam? O que é que se trazia mais, né? Enquanto experiência subjetiva. Suspensão do tempo, desamparo e privação. Então, o que mais apareceu foi isso. Não era muito trabalhador que vinha com aquela queixa que estava muito estressado também. Mas apareceu também associado a esse estresse, né? Porque o trabalho se mostrou uma fuga que não é eficiente, é uma fuga ilusória. Não adianta fugir do trabalho. Não adianta o trabalho ser uma fuga, porque você não tem como você fugir de si mesmo. Então, essa experiência de você estar com sobrecarga de trabalho, essa experiência de você estar de incerteza em relação ao trabalho, de medo, de ansiedade, né? De conflito, fez com que o paciente, o trabalhador, se confrontasse consigo mesmo. Porque você não tem, né? Você não sabe mais o que está acontecendo, o que vai acontecer, esse marcador de tempo do que pode acontecer, do que vai acontecer, do que está acontecendo, isso se perdeu um pouco, ficou confuso. E essa confusão foi muito também determinada por questões políticas, né? Os próprios discursos oficiais, públicos, se desencontravam e desorientavam o trabalhador. Então, essa desorientação foi muito comum enquanto queixa clínica do trabalhador, certo? Fragilidade em relação à finitude, à morte. Então, o atendimento clínico serviu e trouxe essa sensação de vazio, esse confronto com o vazio de que eu sou insuficiente, filho. De que eu não sei o que está acontecendo, que tem coisas que eu não tenho controle, né? Então, foi o que apareceu mais enquanto experiência subjetiva. E qual a escuta que eu posso fazer enquanto profissional de saúde mental, né? Eu acho que o foco é justamente o trabalhador que não consegue ter uma rotina de autocuidado, né? Eu trouxe aquelas recomendações de autocuidado para vocês, mas a demanda clínica é justamente para os trabalhadores que não conseguem. Então, assim, tudo bem se você não conseguir estabelecer uma rotina de autocuidado. Procure ajuda. Porque quando você não consegue estabelecer uma rotina de autocuidado, é porque as questões laborais já estão tocando em coisas pessoais. Essa separação necessária entre vida pessoal e profissional já está comprometida, não está acontecendo, não está sendo possível. Então, o foco é esse. Se a gente for pensar
em foco, o foco da escuta clínica é justamente o porquê que eu não consigo me distrair, o porquê que eu não consigo quebrar minha rotina, o porquê que eu não consigo fazer outra coisa, o porquê o trabalho não sai da minha cabeça, certo? Qual o lugar do trabalho na minha vida? E aí entra um processo de revisão da sua trajetória profissional e de qual o sentido dela dentro do seu projeto de vida. Então, a escuta ela tem que ser orientada para um projeto de vida do trabalhador. E essa revisão, esse resgate da sua trajetória profissional e das atividades que ele fazia antes, independente do seu trabalho. E se mostrou muito eficiente para a nossa orientação, para a nossa estratégia de psicoeducação, dele retomar atividades que, por conta do trabalho, por conta de acontecimentos da vida, as coisas foram se atropelando, as coisas foram se banalizando e foram desaparecendo, né? O ocupar-se, o acelerasse, tanto no nível do trabalho, quanto de você se distrair, se ocupar de qualquer forma, se mostrou muito ansiogênico do que efetivas formas de lidar com a incerteza e o medo que a situação da pandemia despertou. Então, se ocupar por se ocupar não resolve, acaba sendo uma fuga. E acaba, num certo momento, onde aquele gatilho, onde aquela situação estressora, onde a sua própria experiência individual e pessoal acaba vindo à tona, né? E você fica, infelizmente, se sentindo impotente, desamparado, certo? O objetivo dessa atenção ao nível clínico individual é criar possibilidades com o trabalhador de desaceleração e quebra de rotina, construir outra relação com o tempo e consigo mesmo, pausas, intervalos, atividades e ritmos diferentes e resgate de atividades passadas. Então, essa contextualização da sua história profissional e pessoal e essa outra relação com o tempo, isso é que se mostrou terapêutico, né? Mais do que ter rotina, quebrar rotina se mostrou terapêutico. Contextualizar a situação de pandemia no sentido de uma reflexão da própria vida e assim ressignificar o próprio trabalho. Então, a pandemia, ela está atingindo todos. Então, trazer essa contextualização, isso também é importante. Ter medo é importante, ter medo não é algo ruim, né? Porque não dá para você cultivar o medo, se expor aquilo que te causa medo de forma constante, certo? Mas o medo pode ser trabalhado, o vazio é para ser trabalhado, a dificuldade é para ser trabalhada, não é para ser escanteada, né? Até porque muitas vezes acontece isso. A gente sabe que a pandemia trouxe esse impacto de mais ansiedade, de mais adoecimento, a gente sabe disso, mas na verdade ela não trouxe uma coisa nova. Ela exacerbou, potencializou adoecimentos que já eram comuns do trabalhador que, infelizmente, ele acaba se acostumando àquilo que faz mal a ele e que, às vezes, só procura ajuda quando está com sintomas físicos, quando está com uma palpitação, quando está com uma falta de ar, com ofegância. E não é ofegância por causa da Covid só, ofegância no sentido de emocional, de sintoma de pânico, inclusive. Certo? E aí, como é que a gente faz agora, diante dessas medidas, desses sintomas, desses quadros psicopatológicos? Quais são as diretrizes que possam orientar nossas ações, né? E aí, é uma ação que a gente precisa fazer, aprofundar, né? Para poder orientar, inclusive, nossas ações e nossos fluxos. Não existe saúde mental sem uma política de reconhecimento do profissional, né? Isso aí também é algo muito comum, infelizmente, e que precisa ser desconstruído. O trabalhador da saúde, sem se sentir protegido e parte do seu trabalho, ele não vai se sentir bem, ele não vai se sentir saudável, ele vai se expor mais, inclusive. A gente sabe que as mudanças de comportamento de risco na direção de um autocuidado ou de relações interpessoais mais satisfatórias,
elas se dão mais por oferta de incentivos, de reconhecimentos, do que por controle. Controle de comportamento, seja por punição, seja por exigência, ele geralmente inibe comportamento, não provoca mudança. Ele é o trabalhador que muitas vezes se sente exigido, controlado, não se sente reconhecido e fica mais preocupado, fica preocupado em burlar a regra ou acaba absorvendo os problemas só para você. Então, infelizmente, é esse caminho, quando não há uma política institucional de valorização, de reconhecimento. E tem as medidas de controle profissional, que tem a fiscalização da escala, que tem a cobrança, mas que isso venha com a contrapartida de diretrizes de proteção, de valorização, de reconhecimento, de prevenção ao no ambiente de trabalho e ao trabalhador, certo? Porque é isso que muda comportamento, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é princípio de análise de comportamento. O que muda comportamento é reforço. O que muda comportamento é uma consequência favorável, é um ambiente favorável. O que muda comportamento não é o controle e nem exigência de responsabilidade individual. Porque, na verdade, quando se faz isso, você está destacando, muitas vezes, o que é ruim, ao invés de valorizar e estimular o que é bom. Certo? Infelizmente, é uma cilada que muitos profissionais caem, que muitos gestores caem. Outra diretriz de saúde mental e trabalho, acolhimento e corresponsabilidade, garantia de espaços de escuta, colaboração e decisão coletivas, promove senso de pertencimento e segurança emocional. O acolhimento, a escuta, a validação da experiência, a gestão que seja colegiada e participativa, o apoio mútuo, diretrizes gerais de proteção. Isso tem mais efeito de saúde mental do que o atendimento clínico por si mesmo. A corresponsabilidade, a responsabilidade compartilhada na equipe, da equipe, intra-equipe, da equipe com gestão, da equipe e entre setores, isso tem mais efeito acolhedor e de segurança emocional do que o atendimento clínico por si mesmo. Porque não adianta eu atender um trabalhador com queixa se o ambiente e a rotina dele não tem estratégias de acolhimento, não tem estratégias de participação, não tem estratégias de decisão compartilhada, não tem escuta aberta, tanto da gestão quanto da equipe. Não tem acesso a referências do próprio ambiente de trabalho, de serviços de cuidado. É como se eu estivesse enxugando gelo. É como um profissional de saúde mental estivesse segurando gelo, certo? Enxugando gelo, desculpe. Outra diretriz, manejo de rotina laboral com base na quebra de rotina, nos seguintes aspectos: ritmo, carga e conteúdo, rodízios, revezamentos, respeito aos intervalos, né? Isso se mostrou, enquanto elemento de gestão, mais eficiente do que o atendimento individual, do que você se ocupar. É porque a gente não é só uma cabeça que executa tarefas, a gente não é mecânico enquanto sujeitos, a gente se relaciona, a gente cria vínculo, ainda mais na saúde, onde a comunicação é um elemento de cuidado. E em ambientes de trabalho onde a gente se comunica, é onde mais a troca de afetos. Isso é inevitável, não tem como. É intrínseco ao trabalhador da saúde, e aí eu estendo também ao trabalhador da segurança, ao trabalhador da educação. Esse trabalho com o outro, o trato com o outro é inevitável. E quando tem comunicação, há afeto. Onde há comunicação, há afeto. Né? Há transferência, a gente tem um conceito, né? Mas da psicologia. Então, não tem como você não se identificar. Não tem como você não esperar coisas do outro. Não tem como você não projetar coisas suas no outro. Então, quando você não tem essas ações de acolhimento, quando você não consegue se desligar
do seu ambiente de trabalho, das suas relações no trabalho e cultivar outras relações fora do trabalho, você vai absorver, infelizmente, você vai absorver os problemas do trabalho e vai desenvolver, infelizmente, um dos principais problemas de saúde do trabalhador, que é o burnout, que é essa exaustão emocional, que é ocasionada por essa frustração, por frustrações cotidianas, mas que são rotineiras, e você acaba se acostumando a isso. E para a gente poder levantar a discussão, né, até para poder ver se pode servir de questão norteadora, né, que é uma coisa para a gente ampliar a reflexão mesmo. Infelizmente, muitos trabalhadores, eles justapõem o compromisso ao sacrifício. O trabalhador da saúde, até por um histórico da saúde, está muito associado à religiosidade. O próprio hospital surgiu como um elemento de assistência, de salvação, àqueles que eram pecadores. Então, essa conotação religiosa é muito forte no trabalho em saúde. Então, o trabalho da saúde, ele trabalha, ele se sacrifica. Isso é muito delicado, isso é muito perigoso. Tem um perigo aí, né? Tem algo aí que pode virar risco, né? A gente passa de um perigo desse discurso do sacrifício. O risco é você justamente se identificar com o trabalho a tal ponto que você tome para si as responsabilidades dele e os problemas. Esse doar-se pode virar um fator de risco de adoecimento no trabalho. E aí, a gente, quando faz esses atendimentos, faz os grupos, a gente precisa orientar para essa delimitação. Trabalhador comprometido é uma coisa, trabalhador que se sacrifica é outra. Trabalhador que se sacrifica, infelizmente, ele pode adoecer, sim. Ele pode desenvolver sofrimento mental, sim. Então, é importante fazer essa diferença entre compromisso e sacrifício, e que muitas vezes se confunde, ok? E aí entra uma discussão, né, que inclusive ganhou, né? Mídia virou senso comum, que é o trabalhador que é aquele que é investido de uma missão, é quase um missionário. É complicado, isso é uma idealização. Eu ficava muito preocupado quando as pessoas tratavam o trabalhador como herói. O trabalhador não tem que ser herói, o trabalhador tem que ser profissional, tem que ser comprometido, herói não. Né? Porque quando ele é herói, a responsabilidade não é compartilhada. Quando ele é herói, não há outras instâncias que deem suporte para ele. O trabalhador que é herói, infelizmente, ele acaba tomando para si a mudança da rotina de trabalho, que não está só na mão dele. Certo? Que não está só na mão dele. Então, muito cuidado com essa figura do herói. De uma idealização que se distancia da realidade profissional dos trabalhadores da saúde. Né? Outro problema e outro questionamento. Ainda há uma ênfase em ações terapêuticas individuais, que não trazem a condição do trabalho, que não trazem aquelas medidas de gestão do ambiente de trabalho, e que não investem em políticas de proteção e promoção, que só são possíveis com ações coletivas. Não existe saúde mental sem ação coletiva, sem humanização da rotina de trabalho, sem fluxo colegiado, sem gestão participativa, sem comunicação, sem trabalho em equipe, certo? Quando não há isso, o que é que acontece? Infelizmente, que ainda acontece, né? Que é o modelo de atendimento ao trabalhador problemático. É o trabalhador que já está no nível de irritabilidade, de cansaço, né, de estresse, de ansiedade tão alto que ele vira o problemático. E aí quando vira problemático, ele vai ser encaminhado para assistência. Muitas vezes aí já está uma assistência que, infelizmente, a gente tem efeito, mas ele vai voltar para o ambiente que ainda adoece. Então, assim, é muito relativo isso, tem que ter esse cuidado. Eu acho que é melhor e tem um alcance maior e mais efetivo medidas de promoção e prevenção do que atendimento, né? Claro, é necessário também, desde que siga aqueles critérios,
você tem os sintomas persistentes, constantes, com uma intensidade, com uma frequência, ativos, né? Aí sim, você tem que realmente precisa de um atendimento especializado. E aqueles sinais de alerta também, perturbação do sono, do apetite, pensamentos de morte, de culpa. Quando tem uma persistência, é preciso uma ajuda especializada mesmo. Aí uma bibliografia da apresentação, né? O documento do Humaniza SUS. Nós temos um setor de humanização, inclusive no USE. Nós temos um atendimento de saúde do trabalhador também na maternidade, na Lourdinha, né? São setores, são serviços que precisam ser acionados, são parceiros, né? Não existe saúde mental do trabalhador sem humanização do trabalho, né? Não existe cuidar do usuário sem cuidar de quem cuida, ou, como a gente fala, né? Sem cuidar do cuidador. Então, é fundamental a humanização como uma referência para as ações de saúde do trabalhador. A saúde mental e atenção na pandemia é um documento também que é público, de orientação aos trabalhadores de serviços de saúde, e o documento da ONU, de manejo clínico de condições mentais em relação a emergências humanitárias. São essas 3 referências básicas de saúde mental do trabalhador da saúde, certo? Aí vai um pensamento, uma reflexão de uma psicanalista que eu admiro, que eu gosto, que eu sempre leio, que é a Maria Homem, que ela traz: mente vazia não é a oficina do diabo, mente vazia é a oficina do eu. Né? Essa reflexão ajuda a gente a pensar que trabalhar o tempo todo, ou se distrair, ou não valorizar sua distração, porque você não quer se sentir entediada, isso muitas vezes é ilusório, isso é uma armadilha. A pandemia veio mostrar justamente a necessidade que a gente tem de recolhimento da gente, de revisão da nossa vida, de revisão da nossa trajetória profissional, de revisão das formas de engajamento do nosso trabalho. Isso é fundamental. Mudança, não existe uma mudança individual se você não mudar a sua relação com o seu trabalho. Então, não tem problema de você ter mente vazia, não. É justamente com a mente vazia que você vai poder se reinventar enquanto sujeito e enquanto trabalhador. Certo? E aí o contato do setor, do serviço, né? A gente é a referência, a retaguarda especializada para atendimento ao trabalhador, para ações de prevenção e de promoção, não só do trabalhador da saúde, mas do trabalhador de forma geral, inclusive aqueles que estão sem vínculo empregatício no momento. Certo? Vocês podem acionar, podem perguntar, podem fazer encaminhamentos para a gente fazer essas intervenções e ver como é que a gente pode ajudar vocês para alavancar e promover a saúde do trabalhador. Obrigado.